Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e eu vou pedir para a nossa querida Cecília fazer a prece, uma vez que ela está retornando hoje para as nossas gravações. Vamos orar? Divino Mestre Jesus, a vossa misericórdia intensa e imensa, que permite que nós, caminheiros, aqui destas dificuldades que se apresentam para a gente nesta vida na terra, vós nos dás, Senhor, as oportunidades de reabastecimento do coração, da mente, favorecendo com que reestruturemos os nossos bons propósitos de aprendizado, os nossos bons propósitos de fixar os vossos santos ensinamentos, os nossos bons propósitos de sermos teus filhos amados, sem que para isso nos lhe causes tristezas com as nossas dificuldades. Obrigado, Mestre querido, por tudo isso. O dia de hoje, a noite de hoje, se apresenta como um bálsamo para o coração de todos aqueles que estão aqui procurando revigorar, intensificar o aprendizado e o amor eterno que devotamos a vós. Que assim seja. Obrigada, querida Cecília. Para nós é uma honra tê-la de volta no nosso estudo. Então vamos nós. Desajustado. Conheço-lhe os males, meu amigo, e reconheço a oportunidade de suas considerações. Então aqui nós estamos mais uma vez vendo que Humberto de Campos está respondendo a alguém que direcionou a ele algumas perguntas e algumas indagações, tá? Ele vai comentar agora as considerações dessa pessoa encarnada que mandou, por isso é que é Lázaro Redivivo, né? O morto voltando para trazer lições. Diz Humberto: após o surgimento da sublime luz da crença em sua alma, parece-lhe a paz um mito distante, né? Então a criatura aqui parece que não acreditava muito na alma e agora esse ser que reclamou a Humberto começa a perceber que existe alma e ele passou a acreditar nisso. Então talvez alguém materialista que agora é um ser que está se espiritualizando. Parece-lhe a paz um mito distante. Então, mito é algo que é uma história, mas que está longe, que está no passado, mas não faz parte do meu presente. Abre aspas. Meu coração ganhou fé. Fecha aspas. Assevera você, né? Diz você. Abre aspas. Mas perdeu a tranquilidade. Fecha aspas. Tranquilidade naquela condição assim, gente. Quando nós fazemos o erro, mas não conhecemos a verdade, a gente faz sem culpa. Por mais que a gente saiba que não é tão certo, mas a gente faz e acha que está tudo normal. A partir do momento que nós adquirimos informações morais, adquirimos informações religiosas, começamos a conhecer a verdade, a gente já não faz da mesma forma. A gente já não consegue ter a mesma tranquilidade de antes. Por isso é que ele diz assim, ganhou a fé. Então ele é um homem agora de fé, acredita na existência da alma, na sobrevivência, né?
mas perdeu a tranquilidade, o coração perdeu a tranquilidade. Por quê? Porque era a pseudo-tranquilidade, era a tranquilidade de uma paz, mas uma paz ilusória, daquela paz de que não há conflito. Quando nós começamos a estudar a parte moral cristã, começa a existir realmente um conflito dentro de nós. Aquilo que eu fazia e faço algumas vezes, em relação a essa nova informação que eu estou recebendo. Então fica ali um conflito. E aí? Eu consigo fazer o que eu fazia no passado de forma errada? Eu fazia? Hoje eu até tento fazer, mas já surge um mal-estar dentro de mim. Então, quando a gente começa a conhecer a verdade, por isso que Jesus diz, conhece a verdade vos libertará. Então, quando nós começamos a conhecer essa verdade divina, isso começa a movimentar o nosso mundo íntimo, começa a nos trazer inquietação, começa a nos trazer alguns conflitos verdadeiramente. A palestra inteligente de preciosos amigos não acende em seu espírito o interesse de outro tempo. Nós mesmas, alguns amigos, colegas, vamos dizer, do passado, aquele tipo de assunto, aquele tipo de conversa já não nos apetece mais, a gente já não se sente mais bem, né? Ele está falando aqui, ele está vendo o processo de mudança do rapaz. Olha só, ele diz assim, a palestra inteligente de preciosos amigos não acende em seu espírito o interesse de outro tempo. Então, você vê que as amizades dele eram amizades intelectuais. Por isso é que ele usa aqui, olha, ele usa o termo aqui, ó, a palestra inteligente. Então, não era uma palestra de frivolidade, mas mesmo esse assunto inteligente já não chama muita atenção, que é aquele grupo do intelectual. Então, a gente percebe aqui que era alguém da intelectualidade, né? Se falam de economia, lembra você o serviço imenso de Jesus no setor da repartição dos bens terrestres. Se comentam a política, você recorda o programa do Cristo nas atividades do amor ao próximo. Quando a ciência, a arte e a literatura não sintonizam com as suas aspirações presentes, que são as aspirações cristãs, o que ele faz? Doloroso tédio invade-lhe o coração. Então, a conversa dos amigos já não interessa, porque ele reporta ao Cristo. Se ele vai para um livro, para uma ciência ou para a arte, ele diz assim, não sintonizam com as suas aspirações presentes. Então, ele quer algo, ele quer na arte, ele quer na ciência, ele quer na literatura, algo que fale sobre a espiritualidade, sobre o cristianismo, né? E ele diz, se ele não encontra isso, invade um tédio. O tédio sem graça ler isso. Tolera as conversações sem movimentá-las, tolera, mas também não participa. E é com esforço que, muitas vezes, acompanha os comentários da vida e do mundo no círculo dos parentes, aos quais deve o tesouro dos júbilos, né, da alegria familiares. Então, você vê que ele está ficando apático mesmo, né, com dificuldade de relação ali. A espiritualidade superior é, agora, sua preocupação dominante. Quer falar da espiritualidade superior. Em muitas ocasiões, assemelha-se ao homem de um velho conto de minha meninice, diz Humberto de Campos, perdido em gruta escura e selvagem, procurando acesso ao oxigênio leve do campo. Antigamente, o mundo materializado fascinava-lhe os olhos, né? Porque ele era um homem materialista, um homem que valorizava a ciência física, né? Então ele era muito horizontal. Agora ele está sendo convidado ao vertical, né? Era preciso correr na conquista de conhecimentos e vantagens, instalar a personalidade na galeria da evidência social e política e adaptar-se às dominações do momento, a fim de atender aos imperativos da existência terrestre. Então ele estava aqui ainda, ele está aqui, Humberto, voltando ao passado, lembrando a atitude
desses irmãos, desse irmão em particular, que buscava as coisas sempre de ordem do que? Material. Então, Humberto está fazendo aqui uma retrospectiva. Vamos aqui lembrar quais eram as suas buscas, o que você fazia. Vou dar uma parada, porque é um texto um pouquinho mais complexo, mas só para a gente entender a linha de raciocínio do Humberto de Campos. Ele conversa, então, com um cidadão, que a gente já percebeu que era alguém intelectual, que estava sempre no meio intelectual, mas que esse ser, ele agora tem uma nova fé, né? Descobriu a fé cristã. Então, estar no meio social, para ele, já se tornou algo meio cansativo, provoca um certo tédio nele. E a própria arte, a ciência e a literatura, se não estiver falando dessa nova descoberta dele, a parte realmente cristã, ele também fica meio... não se sente muito feliz. Ele está no processo de transição. Então, de repente, os amigos já não falam o que ele gostaria de ouvir. O grupo familiar já é um assunto, porque ele mudou. Se nós pararmos, por exemplo, o tempo que eu tenho de espiritismo, eu percebi essa transição, que foi muito, muito suave até. Eu achei que foi bem suave a mudança, mas os amigos mudaram, os colegas, né? Eu digo que hoje eu tenho amigos verdadeiramente, mas na época eram colegas, mas as baladas, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então determinadas festas, baladas já não nos traziam mais alegria. Então é muito natural no nosso processo da busca religiosa nós realmente realizarmos mudança. Agora, se eu estou em contato com a religião, vamos falar com a doutrina espírita, e não fiz um processo de mudança, tem alguma coisa que está errado. Porque o natural, o normal, é realmente nós entrarmos nesse certo conflito, nessa certa incômodo, e começarmos a partir daí fazermos mudança, né? Isso é natural, isso é comum. Então vamos ver aqui, e Humberto continua respondendo a ele. Então ele diz, antigamente o mundo materializado fascinava-lhe os olhos, né? Voltando, tá, gente? Era preciso correr na conquista de conhecimentos e vantagens. Então eu precisava cada vez aprender mais, cada vez estudar mais, cada vez... Isso ele está contando do passado dele. Então tinha que fazer mestrado, tinha que fazer doutorado, tinha que fazer curso disso, tinha que fazer curso daquilo. Para quê? Instalar a personalidade na galeria da evidência, não é verdade? Então você tem que estar aí num alto nível para as pessoas te apresentarem, te indicarem, né? Então era isso a busca dele, da evidência social na sociedade e na política, e adaptar-se às dominações do momento, a fim de atender aos imperativos da existência terrestre, não é verdade? Então todos nós, quase sempre, nós estamos incessantemente em busca das coisas horizontais, em detrimento das verticais, que é a espiritual. Aí diz Humberto, mas depois uma luz forte colheu-lhe a mente na estrada. Uma luz forte colheu a tua intelectualidade na estrada, a tua mente na estrada. Então foi quando ele teve o conhecimento aí dessa doutrina. Deslumbrado a princípio, porque quando nós nos encontramos na religiosidade, que a gente chega, a gente se deslumbra no primeiro momento. Então a gente tem certeza que já nos tornamos um ser santificado e queremos converter a humanidade inteira, né? A gente quer ler tudo, nós queremos estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, no centro espírita, não é verdade? Deslumbrado, isso é o deslumbramento, né? A princípio, você acreditou que era mais uma lâmpada festiva no castelo das sensações. No entanto, aos poucos, reconheceu que não se tratava de uma claridade como as outras. Porque você tratou sempre os problemas da vida alimentando o firme desejo de acertar. Encontrou à luz elevados recursos em sua sinceridade e penetrou o seu país interior, devagarinho, iluminando-lhe a consciência. Desde então, quando entra no mundo interior, daí não sai mais não.
É por isso que nós falamos, não existe ex-espírita, existe ex-frequentador de casa espírita. Quando o espiritismo ele adentra no nosso mundo íntimo, quando Jesus adentra no nosso mundo íntimo, não sai mais daí não. Por quê? Porque o ser humano ele não regride. Se nós nos afastamos, é porque nunca evoluímos nesse ponto. Era só um faz de conta. Entrou seu país interior devagarinho, iluminando-lhe a consciência. Desde então, nasceu novo entendimento em sua alma. Transformaram-se as paisagens internas e como modifica a interna, passa também a mudar as externas. Então a sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua forma de se vestir, a sua forma de interagir, tudo isso muda. Muitos quadros que lhe pareciam grandiosos tornaram-se insignificantes. Situações invejáveis que noutra época seduziam seu coração constituem hoje zonas escuras de que você foge naturalmente amedrontado. Vantagens converteram-se em perigos, conquistas em responsabilidades. Olha só, vantagens converteram-se em perigos. Porque o que ele está querendo dizer com isso? A gente muitas vezes acha que o melhor cargo, o melhor salário, a melhor posição, o dinheiro em si, o poder, a gente acha que essas vantagens seriam maravilhosas, quase sempre é um perigo. É onde a gente se compromete muitas vezes, né? Então, vantagens converteram-se em perigos, conquistas em responsabilidades e muitos ganhos que se lhe figuravam indispensáveis na tabela de aquisição do mundo representam agora para você derrotas e perdas que é necessário evitar em benefício da sua própria felicidade. Entendeu? Então, os valores dele modificou totalmente. Aquilo que ele buscava, ele já percebe que é algo que pode, inclusive, até prejudicá-lo. Desajustado. Seu pensamento repete essa definição todos os dias, e seus velhos afeiçoados renovam a mesma observação. Debalde, em vão, procuram nos seus gestos, atitude e palavras, o homem que você já foi. Alguns afirmam que a velhice prematura se assenhoreou de seus dias, né? Diz, nossa, fulano, você mudou tanto, está velho, né? Não gosta mais de uma piada, não gosta mais de conversar, só quer conversar só disso, você está velho, né? Alguns afirmam que a velhice prematura se assenhoreou de seus dias. Exclamam outros que a experiência religiosa lhe emboltou o raciocínio. Você mesmo, em momento de prova mais áspera, se esforça inutilmente por tornar o passado. Interessante isso, né? É como se fosse assim. Ele estava habituado no passado, vou dar um exemplo bem simplesinho. Quando alguém pisava no pé dele, ele pisava de volta. E agora a pessoa pisa no pé dele, ele só bate no ombro e diz, você dá licença, por favor, você está pisando no meu pé. Por mais que às vezes ele quer acionar aquela vontade de dar um empurrão, mas a consciência não deixa mais. Não é isso que tem que fazer, isso é verdade. Fulana, por favor, você pode tirar o seu pé de cima do meu? Porque já tá, não tem como, entendeu? Vocês entenderam essa explicação? Você mesmo, você diz, em momento de prova mais áspera, se esforça inutilmente por tornar o passado, querer reviver o passado empurrando o outro, né? Todavia, não é mais possível o caminho de regresso. A verdade domina a fantasia. Por isso que Jesus diz,
Buscai a verdade vos libertará. Por isso que Paulo disse, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Uma vez o Cristo vivendo em nós, é impossível nós voltarmos atrás. Então, se eu ainda estou caindo, é porque eu ainda não fixei a lição no meu mundo íntimo, ainda não houve mudança. Quando existe verdadeiramente uma mudança íntima, a minha atitude externa se torna diferente. Eu já não sinto prazer. Eu já não me sinto bem, eu já não me sinto feliz. E isso é algo que é muito íntimo e é muito individual e é algo particular. Eu não posso, se a Mita chegar aqui comigo e falar bem assim, tia, eu sei que não deve beber, mas tia, eu fico no mau humor, eu fico triste, eu sinto tanta falta daquela sexta-feira no barzinho com os amigos, aí eu tô ficando triste, tia, porque eu sei que não pode, mas eu tô ficando triste. E aí, o que eu digo para essa pessoa? O professor está dizendo que tem pessoas que chegam a entrar até em depressão. Depressão, chega nessa fase do conflito, não se admite mais repetindo aqueles erros, mas ainda escorrega. E o que acontece? Ela acaba entrando em depressão. Ela precisa aprender a se perdoar, compreender que é um processo. Mas que ela, se ela persistir, se ela realmente tem verdadeiro interesse em mudar, em crescer, ela vai conseguir. Aqui o professor está trazendo o caso da pessoa que realiza e que se sente culpada. Mas ela realizou. E aquela que não está realizando, mas porque está infeliz por não estar realizando. É que o processo da mudança é um processo que incomoda e você sente essa dor, né? Essa dor, esse sofrimento. Então é necessário usar as ferramentas, né? O evangelho, a pessoa realmente vê o que ela quer e ponderando sobre isso e trabalhando, né? A gente lê no evangelho sobre o dever, sobre a resignação, sobre a afabilidade e a doçura, e você vai fazendo essas leituras, porque sozinho, só com as nossas forças físicas, essa mudança para alguns é muito difícil. E o que a gente tem que entender, eu estou vivendo um caso nessa situação, né? A pessoa sente falta de um determinado vício, de 2 vícios, e está num sofrimento muito grande. Mas o que a gente tem que entender, gente, é assim: nós somos espíritas e cada um de nós trazemos as nossas histórias e vícios do passado. Os nossos vícios, eles não ficaram lá. Eles nos acompanham. Então, eu não sei a história de cada um. Então, de repente, hoje a pessoa sente muita falta. E isso está levando ela a uma infelicidade. Nem sempre a pessoa consegue, porque eu não conheço a história do passado. E de repente, por mais que não seja aquilo que a doutrina pede a ela, mas com certeza não é o que ela fazia no passado, não com a mesma intensidade. Ou seja, ainda assim houve uma evolução. Porque de repente, vamos dizer, se a pessoa sente uma vontade de tomar um vinho, isso, aquilo, outro, mas no passado, sabe Deus que tipo de vício? É perigoso? Pode acionar ser um grande gatilho? Pode. Mas em que situação a pessoa também vai ficar? Algumas pessoas surtam. Então a gente tem que ter muito tato quando a gente lidar com mente humana. O mentor espiritual falou a André, não existe uma morte igual a outra. Quando a gente fala em suicídio, 10 cometeram suicídio se enforcando, mas cada um vive uma loucura específica. E quando a gente fala de mudança, cada um tem uma história em particular. A pessoa já está na psiquiatria, já está na psicanálise e já está há mais de 10 anos no espiritismo.
toda essa parte teórica a pessoa sabe. A pessoa escuta todas as palestras, mas reconhece, eu não estou feliz. Eu me recordo há muito tempo atrás, uma senhora que ela vivia no centro espírita, sabe aquela pessoa que anda arrastando corrente? Sempre assim, e pediram para ela estudar com a gente na época, a obra que nós estávamos estudando. E ela começou a estudar, ela foi ficando melhorzinha. Lá pelas tantas, ela disse, Conceição, eu quero fazer faculdade. Eu digo, vá, faça a sua faculdade, não tem problema nenhum. Ela já é uma senhora de idade, foi fazer a faculdade, eu perdi o contato. Um belo dia eu encontrei no centro comercial, quando ela me viu, ela correu, me abraçou, disse, nossa, Conceição, que alegria te ver. Conceição, eu estou tão feliz, eu digo, eu estou vendo, você está assim, radiando luz. Ela disse, pois é, Conceição, eu voltei para a Igreja Católica. Ai, Conceição, eu gosto tanto da Igreja Católica. Olha, aquele negócio de espírito, de obsessor, aquilo não estava me fazendo bem, Conceição. A ideia de saber que tem sempre ali aquilo... Você está entendendo? Ela se encontrou. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter quando a gente fala de mente humana. A gente não conhece o passado. Mas também nós não podemos dizer faça isso, faça aquilo. Mas é para que a gente possa entender que mudança pode ser simples para uns, para outros pode ser extremamente complexo. Sim, mas também eu entendo isso, que como disse o professor, às vezes nós estamos no século das pessoas que procuram a felicidade, né? Eu quero ser feliz. Eu não estou feliz aqui nesse casamento, eu vou para outro, buscando uma coisa que não existe, né? E aí eu estou de acordo que a pessoa já está há 10 anos, está arrastando essa corrente, não é feliz e tudo. Tem que dizer para ela, mano, se o Paulo de Tarso, quando virou Saulo, dizia, eu tenho um espinho cravado na minha carne, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal ainda está dentro de mim. Ou seja, isso é uma luta que a gente tem que ter constante, todo mundo, né? Eu tenho dentro de mim um Tiranossauro Rex, que se eu deixar ele sair, gente, como disse a minha irmã, para ti é para o norte, não dá para ti ir para as praias do Rio de Janeiro, senão lá tu te perde. Então a gente tem que saber, e cada um tem que fazer esse peso, como diz, não dá para dizer o que fazer, mas cada um dentro de si, depois de um certo amadurecimento, tem que fazer assim, o que eu dou conta? Eu dou conta disso? Esse sacrifício está bom para mim ou está pesado demais? Às vezes, nós seres humanos, a gente não quer tomar atitude e quer que o outro tome para a gente transferir a responsabilidade. E muitas vezes a gente procura um aconselhamento com o único intuito de diz aí um sim para eu liberar geral, para aliviar a dor da própria consciência. Então, por isso que é muito complexo quando nós nos predispomos a fazer diálogos fraternos nas instituições. Muito complexo mesmo. Então, mas assim, não existe uma regra, nós não podemos usar a mesma palavra para todo mundo, a mesma técnica para todo mundo, porque cada um é cada um. E tem alguns, e olha que eu já faço diálogo faz muito tempo, mas tem alguns que se tornam mais complexos ainda, que a gente tem que ter muito tato, muita oração e inspiração para que não venhamos a assumir responsabilidades que não nos cabem, né? Então, aqui a gente vê que esse irmão, ele tá na crise dele, mas ele pelo menos já se identificou, ele está mudando o processo dele. E esse processo de mudança, ao mesmo tempo que é um desafio, mas isso não é um pesar, não é algo que eu fico sentindo falta, eu me sinto mal se eu fizer. Então esse é o processo de mudança. Agora, quando aquilo é um pesar muito grande, quando aquilo gente, tem gente que pode surtar. Gente, vocês viram que o tema tá gostoso, né? Que tá falando da gente. Então, vamos ficar aí exatamente cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando nós
fazemos o erro, mas não conhecemos a verdade, a gente faz sem culpa. Por mais que a gente saiba que não é tão certo, mas a gente faz e acha que está tudo normal. A partir do momento que nós adquirimos informações morais, adquirimos informações religiosas, começamos a conhecer a verdade, a gente já não faz da mesma forma. A gente já não consegue ter a mesma tranquilidade de antes. Quando nós começamos a estudar a parte moral cristã, começa a existir realmente um conflito dentro de nós. Aquilo que eu fazia e faço algumas vezes em relação a essa nova informação que eu estou recebendo. Então fica ali um conflito. E aí? Eu consigo fazer o que eu fazia no passado de forma errada? Eu fazia? Hoje eu até tento fazer, mas já surge um mal-estar dentro de mim. Então, quando a gente começa a conhecer a verdade, por isso que Jesus diz, conhece a verdade vos libertará. Então, quando nós começamos a conhecer essa verdade divina, isso começa a movimentar o nosso mundo íntimo, começa a nos trazer inquietação, começa a nos trazer alguns conflitos verdadeiramente. Muito natural no nosso processo da busca religiosa, nós realmente realizarmos mudança. Agora, se eu estou em contato com a religião, vamos falar com a doutrina espírita, e não fiz um processo de mudança, tem alguma coisa que está errado. Porque o natural, o normal, é realmente nós entrarmos nesse certo conflito, nessa certa incômodo, e começarmos a partir daí fazermos mudança, né? Isso é natural, isso é comum. Todos nós, quase sempre, nós estamos incessantemente em busca das coisas horizontais, em detrimento das verticais, que é a espiritual. Quando Jesus adentra no nosso mundo íntimo, não sai mais daí não. Por quê? Porque o ser humano ele não regride. Se nós nos afastamos, é porque nunca evoluímos nesse ponto. Era só um faz de conta. Quando entra no mundo interior, daí não sai mais não. É por isso que nós falamos, não existe ex-espírita, existe ex-frequentador de casa espírita. A gente muitas vezes acha que o melhor cargo, o melhor salário, a melhor posição, o dinheiro em si, o poder, a gente acha que essas vantagens seriam maravilhosas, quase sempre é um perigo. É onde a gente se compromete muitas vezes, né? Jesus diz, buscai a verdade vos libertará. Por isso que Paulo disse, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Uma vez o Cristo vivendo em nós, é impossível nós voltarmos atrás. Então, se eu ainda estou caindo, é porque eu ainda não fixei a lição no meu mundo íntimo, ainda não houve mudança. Quando existe verdadeiramente uma mudança íntima, a minha atitude externa se torna diferente. Eu já não sinto prazer. Eu já não me sinto bem, eu já não me sinto feliz. E isso é algo que é muito íntimo e é muito individual e é algo particular. Nós somos espíritas e cada um de nós trazemos as nossas histórias e vícios do passado. Os nossos vícios, eles não ficaram lá. Eles nos acompanham. Então, eu não sei a história de cada um. Então, de repente, hoje a pessoa sente muita falta. E isso está levando ela a uma infelicidade. Nem sempre a pessoa consegue, porque eu não conheço a história do passado. E de repente, por mais que não seja aquilo que a doutrina pede a ela, mas com certeza não é o que ela fazia no passado, não com a mesma intensidade. Ou seja, ainda assim houve uma evolução. Porque de repente, vamos dizer, se a pessoa sente uma vontade de tomar um vinho, isso, aquilo, outro, mas no passado, sabe Deus que tipo de vício? É perigoso? É. Pode acionar ser um grande gatilho? Pode. Mas em que situação a pessoa também vai ficar? Algumas pessoas surtam.
Então a gente tem que ter muito tato quando a gente lidar com mente humana. O mentor espiritual falou a André, não existe uma morte igual a outra. Quando a gente fala em suicídio, 10 cometeram suicídio se enforcando, mas cada um vive uma loucura específica. E quando a gente fala de mudança, cada um tem uma história em particular. Mudança pode ser simples para umas, para outros pode ser extremamente complexo. Às vezes, nós seres humanos, a gente não quer tomar atitude e quer que o outro tome para a gente transferir a responsabilidade. E muitas vezes a gente procura um aconselhamento com o único intuito de diz aí um sim para eu liberar geral, para aliviar a dor da própria consciência. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.